sugiro ao pessoal que comece estudando através de aula presencial, né? Porque eu acho a aula presencial mais completa, né? Porque ela tem um ritmo mais tranquilo, né? Então, ou seja, se você pegue um vídeo qualquer, entra no YouTube aí depois, coloque, seja minha aula, pode ser, coloque Alexandre Bessa lá no YouTube, e vocês vão ver um vídeo que a fala é mais acelerada, né? Porque o tempo ele é mais curto, que não é o nosso caso aqui. Aqui a gente pode ir bem devagar, porque nós temos até 10 horas, né? Lógico que a gente vai tentar terminar antes, mas a ideia é a gente ir bem devagar, tirando as dúvidas e etc. Mas uma videoaula, ela requer uma atenção um pouco maior, né? Porque o professor tende a falar mais rápido, então não é a mesma coisa de sala de aula. Então a ideia é a gente tentar reproduzir essa aula da melhor forma possível, tentando imitar o nosso laboratório, que é a sala de aula, né? Então, toda vez que, porventura, e eu particularmente estou acostumado com videoaulas, né? Você colocar no YouTube lá, você vai ver que eu tenho algumas aulas gravadas, e só como eu disse, são aulas diferenciadas, são aulas de meia hora, são aulas de 10 minutos, tem aula até de 1 minuto lá, resolver se passar um conceito inteiro. Então, é um ritmo diferenciado. Então, sugiro até que vocês façam isso, assistam aulas aleatórias de um outro professor, para vocês irem se familiarizando. E por mais que nós estamos aqui numa base acadêmica, né, de uma faculdade, no qual a pressa, não existe uma pressa aqui quanto ao conteúdo, diferente de quem está estudando para um concurso, né, que tem uma data marcada, existe toda uma pressão muito maior, né, a ideia é a gente ir bem devagarzinho, né, dando tempo para que vocês respondam. Então, de cara, a gente já pode combinar o seguinte, à medida que eu vou passar alguns slides para vocês, aí assim que eu terminar o slide, eu abro as dúvidas para vocês, fechado? Tudo bem? Tá bom, então. Professor, tem uma pessoa, Inês... Ah, já desligou. Ia pedir para desligar o microfone, mas tá bom, beleza. Obrigado. Boa dica, hein, pessoal? Desliguem Obrigada, e abram somente quando vocês forem fazer as perguntas no final de cada slide. Fechado? Então, vamos lá, pessoal. Sejam bem-vindos e vamos começar a nossa jornada hoje aqui. Só um minutinho, por gentileza. Deixa eu abrir aqui o slide que eu fiz especialmente para vocês aqui hoje. Maravilha, vamos lá. Pessoal, vocês estão conseguindo ver o slide? Estão conseguindo ver o meu slide? Sim. Todos vocês, né? Sim. Maravilha, fiz questão de colocar essa imagem do filme 300, vocês vão entender por quê daqui a pouquinho, tá? Então, lembrando que nossa matéria é comunicação organizacional e redes sociais. Então, a ideia é que a gente, vamos falar sobre market share, para quem chegou um pouquinho depois, já dá uma pesquisada nesse conceito. Eu vou passar para vocês aqui, mas só para vocês se anteciparem, né? Market share, já está escrito aí nos comentários, eu acho que fica mesmo para quem chegou depois ou não? Deve ficar, né? Então é isso. E também pesquisem a palavrinha CEO, né? C de casa, E de elefante, O de ovo, tudo bem? Vamos lá. Vamos pensar juntos, pessoal. Vamos começar a nossa aula com uma pequena reflexão quanto ao que faz uma empresa se diferenciar em relação aos seus rivais. Lembrando que a gente vai sempre abrir as perguntas no final de cada slide, tá? Então, turma, a diferenciação, né, o que torna essa palavra diferenciação, eu acho que nós, na condição de pessoas, nós, na condição de profissionais, todos nós buscamos uma diferenciação. Assim funciona. Por exemplo, quando nós estamos numa balada, né, quando estamos na noite, queremos conhecer homens e mulheres, no caso, homens, as meninas e mulheres para nós homens, ou vice-versa, seja qual for o interesse, a gente tende a trazer aquilo que nós temos de melhor, concorda? Ou seja, dificilmente eu vou estar trazendo algum ponto negativo que eu venha a possuir, né? Então, no mercado competitivo das empresas, no mercado corporativo, essa palavrinha é muito boa. Lembro que em sala eu cheguei a falar para vocês da necessidade de vocês, cada vez mais como acadêmicos que são nesse momento, buscarem rebuscar seu vocabulário, né? Trazerem cada vez mais palavras que que os diferencie de uma outra pessoa. Lembro que numa aula passada, por exemplo, eu coloquei um aluno A e um aluno B, não lembro o nome deles, né? Estavam na frente,
e acho que foi na sala de vocês, se não me engano, se eu estiver falando besteira, serve para vocês também. Pego 2 alunos que estão na sala, o André e o Paulo, por exemplo, e se eu estiver fazendo uma entrevista de emprego com cada um deles, se um deles tiver um vocabulário mais diferenciado, né, ou seja, mais rebuscado, mais sério, mais formal, se eu não os conheço igualmente, a tendência é que eu pegue, por exemplo, né, o primeiro que eu falei, que seja o Paulo, por exemplo, que ele tem um nível de intelectualidade maior, a um vocabulário mais adequado ao mercado de trabalho, né? Então, assim como nós fazemos na nossa vida profissional, e eu tenho certeza que vocês também fazem, né, a gente tem que buscar uma diferenciação. Então, quando eu coloco essa primeira questão aqui, a primeira frase, diferenciar em relação aos seus rivais, a gente não pode esquecer de uma palavra competitividade, né? Então, essa matéria, pessoal, quando se fala em comunicação empresarial, enfim, inclusive o filme que nós assistimos, ele usa essa palavra o tempo todo, né? É uma forma de diferenciação rumo ao aumento de competitividade da empresa, né? Então, quando a gente fizer um link lá no final da nossa aula com relação ao que tem acontecido, o que aconteceu no filme, a gente vai ver que essa empresa ela teve uma postura diferenciada. Então, a gente pode incluir de cara, nessa primeira frase aqui, que a melhoria do processo de comunicação, ela é sim uma forma de diferenciação em relação aos seus rivais. Perfeito? É lógico que é uma delas. Você poderia ficar a aula toda falando sobre isso, né? Poderia falar, por exemplo, que a forma com que uma empresa... Teve um exemplo legal disso, pessoal, que nós já falamos em sala, lembra daqueles benefícios espontâneos, não sei se vão lembrar disso, por exemplo, quando uma empresa paga um 13º, paga férias, né? Ela está pagando aquilo que é obrigação segundo a CLT, né? Que é a consolidação das leis trabalhistas. Não tem nada demais nisso aí. Agora, quando ela traz elementos que não são obrigatórios, mas sim, né, que são voluntários, como, por exemplo, a manutenção de um clube recreativo para os seus funcionários, estacionamento próprio, restaurante próprio, tem vários. O que mais? Plano de saúde, plano odontológico, paga uma academia, por exemplo. São benefícios espontâneos que vão agregar nessa diferenciação, concorda? Então, se em aulas passadas nós chegamos ao entendimento, né, que uma forma da empresa se diferenciar em relação às demais, perante os seus próprios funcionários, que seria, quem não lembrou disso, já anote aí, pessoal, inclusive uma sugestão boa para vocês. Se fosse vocês, é só uma sugestão, eu estaria com um caderninho do lado aí, anotando em alguns conceitos. Não necessariamente eu vou parar para falar para vocês, tá? Lógico que se alguém quiser, quando eu abrir para vocês falarem, quiser que eu repita, tudo bem, vai ser um prazer. Mas sempre é importante que vocês já sejam proativos nesse sentido e já se antecipem anotando algumas palavrinhas ou até mesmo as dúvidas que vocês tiverem. Fechado? Então, essa forma diferenciada de você lidar com o seu colaborador, dando benefícios espontâneos, é uma tremenda de uma forma de você criar uma diferenciação para você não perder aquele capital intelectual, né? Para quem esqueceu, eu, por exemplo, vocês estão diante de frente do capital intelectual da Faculdade de JK. Então, ou seja, assim como todos os outros professores, são exemplos claros de capitais intelectuais. Então, ou seja, quando uma empresa ela investe nesse capital intelectual de forma a tentar fidelizá-lo, ou seja, mantê-lo na organização, é uma forma de diferenciação em relação aos seus rivais. Imagine, por exemplo, vamos levar para o futebol, né? Um grande craque de um time, se ele não tem um salário compatível com aquilo que ele é capaz de fazer, o rival pode contratar e você vai estar fortalecendo o seu rival, né? Então, um exemplo claro do quanto que essa busca pela fidelização do capital intelectual, lógico, nós estamos falando de todos os funcionários, pessoal? Não, né? A gente sabe que as oportunidades que uma empresa tem, pelo menos em tese, elas devem ser iguais para todos os colaboradores. Mas sabemos também que, em tese, nem todo colaborador tem essa mesma proatividade, né? E é por isso que eu vou fazer um link com o filme. Vocês lembram, por exemplo, daquele estagiário novinho, né, que trabalhou junto com o senhor Ben lá no filme Senhor Estagiário? Será que ele tinha um comportamento igual ao do senhor estagiário? Né? Então, a gente vai ver quem se destacou mais, tendo as mesmas oportunidades. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, beleza? E a segunda frase, que faz uma empresa cobrar um preço maior dos seus produtos, tem um erro de português, eu não consegui corrigir, foi falha minha, perdoe-me, dos seus produtos e serviços, e mesmo assim ter um público cativo. Vou dar um exemplo bem prático, pessoal. O que faz a Coca-Cola, quando você vai ter um supermercado, na prateleira de refrigerantes, você pode observar qual que é o refrigerante mais caro, galera. Qual é o mais caro? A Coca-Cola. Belo exemplo. A Coca-Cola é a mais cara. Por quê? Guaraná, tá? Enfim,
Guaraná Antártica, mas em relação à Coca-Cola, ele é um pouquinho mais barato, concorda? Se a Coca-Cola é 5,50, o Guaraná geralmente é 4,90, né? Então, acho que tem uma pequena, mas eu não sou de consumir muitos produtos, mas eu observo bastante e acabo observando que tem uma pequena diferença. Então, que seja a Coca-Cola mais caro. Então, ou seja, ela consegue fazer com que aquele cliente, que eu chamei aqui de público cativo, fidelize a compra daquele produto junto a essa empresa. Galera, isso não se conquista da noite para o dia. Vou dar outro exemplo para vocês na minha vida profissional, tá? Não sei se eu falei para vocês, mas eu trabalhei numa multinacional de elevadores chamada Atlas Schindler, que é a segunda maior empresa do mundo de transporte vertical. Não sei se vocês sabem disso, é uma curiosidade, tá? O transporte vertical, ou seja, elevadores, é o transporte que ele é considerado um transporte de pessoas, tá? É o transporte que mais transporta as pessoas no mundo. Não é aviação, não é ônibus, não é avião, não é trem, é elevador mesmo, tá? É um dado curioso isso, né? Então, o que acontecia? Quando eu era da área comercial, tá? Não da área operacional nem técnica. Então, a gente acompanhava bastante isso. Então, o que acontece? Imagina um condomínio que você mora que tem apenas um elevador. Na época, não lembro não sei como é que está isso hoje. Pessoal, isso foi em 2004. Ou seja, alguns de vocês são 16 anos, né? Alguns de vocês nasceram em 2000, serão crianças, alguns de vocês nessa época. Essa é a grande verdade. Então, o que acontece? Em média, se cobrava R$ 200 pela manutenção de um elevador. O que seria essa manutenção? Um técnico ir uma vez por mês e fazer manutenção preventiva e corretiva se houver necessidade. Tinha empresa no mercado, pessoal, que conseguia cobrar, sabe quanto? R$ 50, ou seja, 4 vezes menos. Perfeito? E aí o que acontecia? Quando aquele síndico recebia aquela proposta 4 vezes menor, naturalmente ele procurava nós da área operacional querendo cancelar o contrato. E aí eu tinha que ir até esse condomínio, esse era o meu trabalho, né, basicamente, convencer aquela empresa quais eram os diferenciais que eu tinha para que, por exemplo, né, ele mantivesse um contrato mais alto comigo. É lógico que na maioria das vezes conseguia reverter, não vou dizer que seria sempre, até porque seria impossível, né? Alguns vão estar convencidos disso e nem nos daria o direito de defesa, né? Acontece bastante isso, mas de uma forma geral, a gente conseguia reverter. E aí, nós temos um exemplo bem pequeno, por exemplo, um fato que aconteceu lá na Asa Sul, no qual, olha só que exemplo interessante, um exemplo bem triste, inclusive. Nos prédios da Asa Sul, a maioria deles são mais antigos, né? São aqueles prédios de 6 andares, e aí uma empregada doméstica estava saindo com o neném do apartamento, num carrinho de bebê, e aí o que ela fez? Ela chamou o elevador, né? Apertou o botão, chamou o elevador, e ela usou o carrinho de bebê para segurar a porta do elevador. Concorda? Se você faz isso, mesmo sendo um elevador antigo, o elevador não vai sair, né? Ele vai ficar parado, estacionado naquele andar. Só que o que está acontecendo? Quem fazia essa empresa, a manutenção desse elevador, uma empresa muito pequenininha, tá? Cobrava, sei lá, R$ 50. E aí, o que aconteceu? Tinha um técnico lá na casa de máquinas, que ficava lá em cima do prédio, e ele estava testando o elevador. E o que ele fez? Lá em cima, ele consegue dar um comando para que o elevador se movimentasse. E aí, naturalmente, ele movimentou o elevador, mesmo com a porta aberta, e ele, naturalmente, a criança foi esmagada, literalmente falando, e aí os pais, imagina o desespero com uma situação como essa, né, o quão é uma tragédia uma situação como essa, literalmente falando, e a empresa foi acionada judicialmente, e ela sequer tinha patrimônio líquido. Para quem não sabe, alguns de vocês são de contabilidade, outros de administração, mas o patrimônio líquido, basicamente, ele consiste, vocês vão estudar isso em breve, se é que já não estão estudando em outra matéria, ele consiste no que a empresa tem investido nela. Então, uma empresa como essa, ela tinha um patrimônio líquido, se não me engano, na época de R$ 50 mil. Para vocês terem uma ideia, o elevador ele custa em média 100 mil. Então, ou seja, o patrimônio não pagava nem o elevador da empresa. E os pais, naturalmente, depois de ter passado o luto, né, pela perda do filho, naturalmente entraram na justiça e pediram, imagino eu, milhões de reais em função dessa falha, porque, na verdade, o técnico errou. Ele deveria ter trancado todas as portas primeiro, para depois, sim, ele fazer o teste no elevador. Então, tudo bem, pessoal? Então, aí, naturalmente, eu mostrava esse caso, para fechar essa história, e mostrava que nosso patrimônio, né, não lembro, 100 milhões de reais, e se houvesse uma falha de um colaborador, que nunca aconteceu na nossa história enquanto empresa, nós temos um seguro que pagaria não só a vida, mas também qualquer tipo de acidente que acontecesse no elevador, etc. Então, ou seja, eu estaria mostrando, uma palavrinha boa para que vocês guardem, pessoal, valor agregado. Ou seja, se você, na condição de meu cliente, consegue enxergar que pagar mais para eu na condição de empresa é vantajoso, eu tenho que te mostrar quais são essas vantagens. Fechado? Pessoal, primeiro slide. Quais são as dúvidas? Vamos lá. Estou à disposição. Alguém tem um exemplo na vida
profissional de vocês, numa empresa que vocês trabalham ou trabalharam, no qual o preço era maior, e mesmo assim vocês conseguiram fidelizar esses clientes? Vocês estão me ouvindo? Pessoal? Oi, professor, a gente está aqui, não tem, sem dúvidas. Maravilha. Então, quando for assim, me falem, tá? Sem dúvidas, porque aí fica mais fácil eu me posicionar. Não vou pensar que a conexão caiu. Então, tá tudo certo, né? Pessoal, tudo bem, então? Maravilha. Beleza. Vamos avançar? Tudo bem. Maravilha. Ana, tudo bem com a senhora aí? Quer fazer alguma pergunta? Fiquei sabendo que tem gente comendo pipoca assistindo a minha aula. Isso é um absurdo, viu? Não compartilhar. Um absurdo não compartilhar com a gente, viu? Pessoal, mudou o slide aí para vocês? Mudou. Mudou, né? Pessoal, por que eu coloquei vantagens competitivas? Né? E por que eu coloquei essa imagem aí? Existem alguns autores dentro da própria administração, né, que defendem o seguinte, que quando você cria vantagens competitivas, é como se você tivesse um castelo, já viram aqueles filmes medievais, né? As mulheres, por favor, não fiquem olhando só para o abdômen do Leônidas, tá? Olhem para mim, por gentileza. Então, o que acontece? Já assistiram filmes épicos, por exemplo, né? Então, aqueles castelos, pode ser Senhor dos Anéis, por exemplo, filme sensacional também. Observe que ao redor do castelo, geralmente você tem um poço. Né? Não sei se é um poço ou um fosso que fala, enfim, que é muito fundo, né? Rodeado de água. E os muros são muito altos, concordo? Então, isso faz, as vantagens competitivas que a empresa cria, é como se fosse, na verdade, essa proteção, esse muro, né? Esse poço ao lado do castelo que vai protegê-la, né, contra a infiltração dos seus inimigos. No mercado corporativo, para nós, que inimigos são esses, pessoal? Os nossos concorrentes. Né? Então, essa imagem, para quem assistiu o filme 300, sabe muito bem o que eu estou falando, é o que se chama de falange espartana, né? Ou seja, cada um protegia o homem ao seu lado. Então, é uma forma de proteção, né, no qual os guerreiros utilizavam, que nós, levando para o mundo contemporâneo, qualquer tipo de diferencial que a empresa consegue criar é uma barreira que ela está criando contra o seu inimigo, que seria os seus próprios concorrentes. Fechado? Então, vamos lá. Abriu o novo slide para vocês? Abriu. Maravilha. Como identificar vantagens competitivas? Pessoal, com relação à questão da imagem, né? Vocês já imaginaram, pessoal, o quanto que uma grande crise, uma grande... quando você tem uma empresa envolvida em escândalo, a palavra é essa, em um escândalo de corrupção, o quão maléfico isso é para a empresa, pessoal? Vocês lembram, por exemplo, vão lembrar disso, se não me engano, a crise da Petrobras foi mais ou menos em 2000 e... Imagino eu, nós estamos em 2020, então deve ter sido 2014, 2015, uns 5, 6 anos atrás. A ação da Petrobras, se não me engano, ela partiu de R$70, chegou a custar R$7 apenas. Ou seja, houve uma queda brusca com relação às ações da empresa. Por quê? A empresa, na época, todo mundo acompanhou isso. Quem não acompanhou, sugiro que façam isso, tá, pessoal? O pessoal de contabilidade vai ter uma matéria chamada auditoria governamental. Lá vocês vão estudar as grandes crises que tiveram no mercado, não só brasileiro, mas no mercado mundial. E aí, nesse caso, estou falando de crises econômicas, né? Não de crise de pandemia, naturalmente. Então, você vai ver que, na época, houve um escândalo de corrupção no qual a alta patente, os grandes diretores, os CEOs da Petrobras, estavam envolvidos. Então, ou seja, toda uma imagem negativa dessa empresa foi projetada para o mercado. Ou seja, o que fez com que... Opa, acho que eu mudei aqui sem querer. Não, tá certo. Que fez com que, naturalmente, essa imagem negativa ela fosse projetada de forma a uma menor valorização dela perante o mercado. Eu não sei se vocês já estão, imagino que sim, começando a entender onde eu quero chegar aqui, pessoal. Nós estamos, na verdade, buscando exatamente entender como esse processo de comunicação dentro da empresa
vai gerar um valor agregado para ela numa situação de venda de ações, numa situação de venda futura, que seja uma incorporação por parte de uma empresa, de uma outra empresa. Que nem aquele exemplo que eu acho que eu devo ter dado em sala de aula, quando o Banco Itaú comprou o Unibanco, né? Ali é um exemplo categórico de uma situação no qual a imagem da empresa tinha que ser uma imagem positiva, no caso, a imagem do Banco Unibanco, que estava sendo vendido para o Banco Itaú, perfeito? Então, voltando ao slide, vocês estão vendo tudo aí, né? Eu que às vezes eu mudo aqui de maneira proposital. Isso. É o primeiro tópico. Inovação. Galera, essa palavra ela é muito importante para vocês, e vocês, na condição de profissionais, também serão exigidos quanto a um processo maior de serem inovadores naquilo que vocês se propõem a fazer. Por exemplo, né, alguns professores, como eu também me incluo nisso, nesse momento atual, estão tendo uma dificuldade um pouco maior de ministrar suas aulas, porque estão acostumados com sala de aula, né, no qual você tem todo um gesticular, você tem toda uma mudança de linguagem corporal, uma entonação de voz, né, quer dizer, você tem um controle maior da turma quando você está pessoalmente. Então, você ter isso à distância é um pouco mais difícil, principalmente para aqueles que nunca fizeram. Então, é um exemplo de uma inovação que está sendo feita não só pela faculdade, mas por nós, na condição de professores. Então, levando como sendo um diferencial competitivo, a inovação é um exemplo claro. E aí, pessoal, a Apple é um exemplo categórico disso. Eu não sei a idade de vocês, alguns são bem jovens, né? Mas sugiro que vocês depois assistam um filme que conta a história da Apple, né? E, na verdade, em algum momento, Steve Jobs, por exemplo, essa parte é bem legal, hein, pessoal? Não sei se vocês lembram disso, mas perguntem aos pais, para aqueles que são mais jovens, e quem tem mais de 30 vai lembrar. Houve uma época que os celulares, eles eram cada vez menores. Vocês lembram disso, pessoal? Sim, eu lembro. Lembram, né? Ó, denunciou que é mais velho o senhor aí, viu, Guerreiro? Eu lembro vagamente. Ó, Sorana, só tem que lembrar, você está junto comigo nesse barco aí, viu? Então, o que acontece aí, pessoal? Os celulares, eles eram... Eu adorei o vagamente, viu, dona Ana? Adorei. Então, o que acontece aí, pessoal? Os celulares mais caros, para ser mais preciso, eu acho que era até 2004, vou chutar, não tenho certeza não, tá? Eles começaram com tijolão, né, que começou, sei lá, em 96, 95, mais ou menos, e aí cada vez ficaram menores, e aqueles que eram menores eram mais caros. E aí, o Steve Jobs, fundador da Apple, por isso, procure o nome desse filme, realmente não me lembro agora, depois eu posso até procurar junto com vocês, ele teve uma inovação muito grande, pessoal, porque olha só, enquanto o mercado, todas as outras empresas, principalmente a Nokia, que se não me engano na época, ela era a maior participação no mercado, a Samsung eu acho que tinha uma participação bem menor na época, mas enfim, a Nokia e diversas outras marcas, elas estavam cada vez mais diminuindo seus telefones. Ele veio com uma atitude inovadora e transformou o celular nesse tamanho que nós temos hoje. Ou seja, ele transformou num celular grande. E aí, a primeira pergunta que todos os profissionais da área de marketing fizeram para ele, né, quem não o conhecia naturalmente, perguntaram o seguinte: mas Steve Jobs, né, o senhor está indo na contramão daquilo que o mercado quer, né, e principalmente os clientes, porque os clientes querem cada vez ter celulares menores. E ele chegou e falou assim: os clientes não sabem o que querem. Olha que frase forte, pessoal. Quem tem que saber o que eles querem somos nós, na condição de empresas, e trazer esse produto para esses clientes. Galera, ele estava certo ou estava errado com relação a essa afirmação? Ele estava certo. Então, ou seja, o que ele quis dizer? Porque o que acontece? Quando um produto, né, uma marca lança um produto, seja qual for, que seja uma garrafa, que seja uma geladeira, né, ela muitas vezes, que seja uma cerveja, né, você lembra da propaganda, alguns vão lembrar de uma cerveja que eu não lembro qual era a cervejaria, que o slogan era assim: a cerveja feita por você. Se não me engano, era a Kaiser. Não deu muito certo, não, mas eles tentaram. Eles foram até o mercado e fizeram pesquisas. O que você espera de uma cerveja? Aí, sei lá, o cara falou: eu quero uma cerveja mais fraca. O outro falou: eu quero mais forte, eu quero mais encorpada, menos encorpada. E eles fizeram uma propaganda muito forte voltado a isso, perguntando para o cliente o que ele queria, e, num segundo momento, criaram uma cerveja nova. Perfeito? Então, ou seja, o Steve Jobs ele fez o contrário. Porque o que a Kaiser fez é o padrão. É você ir até o mercado, perguntar para o cliente, e aí sim, no segundo momento, você elaborar ou fabricar aquele produto. Então, o Steve Jobs fez o contrário. Não, eles não sabem o que querem. Eu, na condição de Apple, vou fazer um produto que eu tenho certeza que vai ter uma aceitação. E ele acertou em cheio. Tanto prova isso, que até o final desses slides, vou mostrar para vocês o quanto que a participação dessa empresa
outrora mínima em relação ao mercado, se transformou numa participação máxima. Então, hoje, eles, no mundo de celulares, no mercado de celulares, eles são aqui que possuem a maior participação, a maior fatia dessa pizza aí, perfeito? Então, é o que eu coloquei aqui, ó, domínio de tecnologia, né? É um exemplo categórico, eu acho que esse exemplo da Apple é um exemplo legal com relação à inovação e o quanto que essa inovação ela pode, sim, transformar o seu produto em um produto único, né, e diferente daquilo que se tem no mercado. Com relação à patente, né, pessoal, vocês já viram, por exemplo, os mais curiosos, pegue uma latinha de Coca-Cola aí, seja a garrafinha também, aquela, se não me engano, nunca lembro o nome que se dá, a garrafinha de vidro, mas enfim, vocês vão ver que tem um Rzinho ao lado da marca Coca-Cola. Seria o quê? Marca registrada. Então, ou seja, essa patente garante uma utilização única. Tanto prova isso quando você vê alguns refrigerantes, entre aspas, né, falsificados, né, ou de outras marcas, eles tentam copiar esse cola, né, com a letra, inclusive, parecida, como sendo uma forma de remeter a uma suposta semelhança que esse produto tem com relação àquela empresa que seria a Coca-Cola, que é a líder de mercado, beleza? Segundo tópico, inovação. Terceiro, marca grife Nike. Ou seja, a marca ela é também uma forma de diferencial competitivo, né? Porque a Nike, eu poderia dar N outros exemplos, por exemplo, a própria Google é um exemplo categórico disso, a própria Coca-Cola é um exemplo categórico disso, a Brastemp, que eu coloquei no quarto exemplo, também é um exemplo disso. São empresas, turma, que se você pesquisar aí, pega o balanço patrimonial dessas empresas aí, os mais curiosos façam isso, pessoal, né? Nós, na condição de professores, nós estamos aqui para ser um intermédio entre vocês e o conhecimento, mas não necessariamente vamos dar sempre ceder esse conhecimento para vocês, nós temos que estimular vocês, esse é um dos desafios que nós temos. Então, se você pegar lá o balanço da Nike, da própria Coca-Cola, você vai ver que lá, no último subgrupo do ativo, vai ter o intangível. Com certeza, o valor da marca Nike, ela vale mais do que qualquer tipo de fábrica, estoque, caminhão ou avião que a Nike possa vir a ter. Então, ou seja, quando você tem uma marca, tem uma grife, isso associado a algo que te empodera, né? E observe, pessoal, você fala assim, professor, mas eu não ligo para isso não. Pô, bacana, talvez você não ligue hoje, ou talvez você continue nem ligando para isso. Mas quer ver um exemplo legal? Todo mundo conhece a Mercedes Automóveis, né? A Mercedes é um carro, pessoal, se não me engano, o símbolo da Mercedes é uma estrela. Já observaram isso, não? Então, ou seja, aquela estrela eles colocam no capô do carro, né? Então, ou seja, a pessoa que compra um carro da Mercedes, ela tem a convicção de que ela pertence àquele estrelato de pessoas. Então, você fala assim, pô, professor, que besteira, né? Pessoal, pode ser para a nossa classe social, né, que não tem condições de comprar um carro como esse, mas quem compra um carro como esse, ele tem, talvez não tenhamos isso hoje, né? Nós estamos aqui estudando exatamente para melhorar nossa condição social e alcançar nosso objetivo, seja eles quais forem. Aqui eu estou dando apenas um exemplo hipotético, né? Então, o que acontece? Quando você tem uma marca como essa, você vai ter um público específico para isso, né? Então, você vai ter um cara, né, que, sei lá, que tem alguns milhões guardados no banco, ou seja um empresário, uma empresária, e essa pessoa vai se dispor a pagar por essa estrela no capô desse carro. Tanto prova isso. Vocês lembram de um carro chamado Mercedes Classe A? Quem lembra, pessoal? Classe A. Lembram dele, não? Tô ligado. Quando vocês ficam caladinhos assim, me ajudem que eu fico pensando que vocês sumiram, hein? Professor, eu acho que a maioria não se liga a carro, não, viu? Mesmo, sei lá, tanto faz. Eu não lembro. Não, maravilha. Mas assim, quem está falando, por favor? É Solange. Meu Solange, mas assim, a título de exemplo, tá? Que eu tô querendo dizer para vocês, aí que você não conhece, só falam não, porque eu fico sabendo que vocês estão me ouvindo de fato, tá? Fico preocupado de cair e eu tô falando aqui para as aulas. Eu também não conheço, não. Maravilha. Tá, então, esse carro, pessoal, depois vocês pesquisem aí. Enquanto vocês estiverem conversando comigo, dá uma pesquisa, me ouvindo, dá pesquisar. Coloca aí Mercedes Classe A no Google. É um carrinho que saiu de fabricação, que era, o carrinho entre aspas, né? Ele é um carro, mas ele é um carro pequeno, de fato. Ele é bem diferente, o motor dele é alto, tem um carro de chassi um pouco mais alto. Eu lembro que na época, esse carro foi lançado, na década do ano 2000, se não me engano, se ele tivesse uma colisão de frente, o motor não ia bater na pessoa que estiver dirigindo. Então, tem uma certa inovação. Bem, um detalhe técnico. Mas a ideia dessa empresa era criar esse carro que ele era mais barato em relação às outras marcas Mercedes. Ou seja, a Mercedes-Benz, que é uma empresa, se não me engano, alemã,
queria popularizar essa marca, né? Ou seja, se o carro mais barato da Mercedes, estou chutando os valores, tá, pessoal? Não tenho, nem acho bonito os carros da Mercedes, para ser bem sincero com vocês, com algumas poucas exceções. Se o carro mais barato custava, sei lá, 200 mil reais, um exemplo, esse Mercedes classe A custava 60 mil. Então, ou seja, você estava trazendo um público-alvo de classe social mais baixa. Então, ou seja, muita gente comprou classe A. E aí eu pergunto a vocês, a quem incomodou pessoas de classe média estar comprando um carro com a estrela no capô, pessoal? As pessoas de classe alta, concorda? Porque, naturalmente, elas se sentiram igualadas às outras pessoas. Mais uma vez, alguém pode falar, professor, mas que bobagem, pessoal, eu também acho. Né? Não estou falando de opinião pessoal, estou falando para vocês o que esse nicho de mercado, traduzindo a palavrinha nicho, todo mundo tem que saber isso já, hein, pessoal. O que é um nicho? É uma estratificação, ou seja, uma parcela da social. Né? Então, aquele cara que mora lá no Lago Sul, tem uma casa de 5 milhões de reais, ele é um nicho social de padrão alto. Né? Ele não quer ser comparado, quando ele parar no semáforo, com um cara com um carro Mercedes que vale 60 mil reais. Então, ou seja, resumindo, né, foi um tiro no pé que a Mercedes-Benz deu. Porque, no final das contas, esse cara deixou de comprar esse carro mais caro porque ele foi para outra marca, né, que seja Ferrari, né, que seja, né, sei lá, qualquer outra grande marca aí, caríssima do mercado, para que ele tivesse um destaque, uma diferenciação. Mais que pareça uma coisa boba, e eu concordo que né, essas pessoas tendem a ter esse tipo de comportamento. Então, isso seria a marca ou a grife. Ou seja, se eu sou Mercedes-Benz, é um diferencial competitivo que eu tenho com a marca Volkswagen, porque eu consigo vender o meu produto mais caro, porque eu tenho uma estrela associada, né, àquele capô, quando aquele carro sai da minha concessionária. Galera, agora, passando para o quarto item, qualidade do produto, pessoal. De que adianta eu ter uma estrela, né, no capô de um carro se ele não tem, se ele não liga, por exemplo, se ele quebra toda hora? Né? A gente sabe que, deixa eu voltar para cá, a qualidade também é algo extremamente importante, né? Extremamente importante. Então, por exemplo, a Mercedes-Benz é mundialmente conhecida como uma empresa na qual né, a qualidade também é extrema com relação à mecânica, à eletrônica, né, enfim, a todos os componentes, sei lá quais são, que compõem a fabricação de um automóvel. Assim como, por exemplo, vocês sabem disso, a Toyota, a Honda, né, o Honda Civic, Toyota Corolla, são carros que são conhecidos mundialmente falando com carros que nunca quebram. Né? Então, é mais um exemplo de uma qualidade associada a essa empresa que vai gerar, indiscutivelmente, um diferencial competitivo para a mesma. Tudo bem? Pessoal, voltando agora ao slide, tudo bem com relação a esses 4 pontos? Alguns deles ficaram não tão claros para vocês? Tudo bem. Tá tranquilo, senhor. Tá tranquilo? Será que eu estou sendo tão... A qualidade da imagem talvez não seja tão boa, mas o áudio está tão bom assim, pessoal? Nenhuma vez foi cortado, nada disso? Para mim, Está tá ótimo. o áudio é bom. Maravilha. Tá perfeito. Perfeito. Hã? Tá perfeito. Perfeito, né? Maravilha. Ó, cuidado que há relatos da minha última aula, teve alunos que sonharam comigo, ouvindo minha voz pelo fone de ouvido. Cuidado com isso, hein? Cuidado para não acontecer isso com vocês aí, viu? Qual foi a aluna, professor? Dá dura logo aí. Não vou falar não, porque na verdade diz que não só ouviu, como teve sonhos também, entendeu? Cuidado para não ser o senhor a próxima vítima aí, viu? Ixi, Maria. Ei, Nildo. E aí, professor? Alguém chegou por último aí, não tem problema não. Vamos lá, então vamos continuar. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, e aí eu poderia ficar a noite toda aqui falando para vocês de grandes empresas aí, né? A Google é um exemplo categórico, galera. A Google é uma empresa que hoje, ela tem um valor de mercado hoje que ela, há um tempo atrás, para ser mais preciso, nessa época da questão da Petrobras, sozinha, ela valia cerca de 50% de todas as empresas que negociam ações da Ibovespa de São Paulo. Vocês têm noção do que é isso, pessoal? São só grandes empresas, são várias. Eu nem sei quantas são, mas com certeza são mais de 20 empresas que negociam ações na Ibovespa de São Paulo, e ela sozinha valia metade de todas essas empresas. É lógico que foi um período que não condiz mais com o período atual. A ação da Petrobras, conforme eu disse para vocês, ela reduziu de valor ao longo do tempo, né?
E naquele momento, na verdade, hoje voltou a um patamar normal, porque a coisa parece que foi resolvida, o escândalo, enfim, de alguma forma a empresa se preocupou em resolver essa questão, né? Apesar de eu achar que não resolveram, mas pelo menos foi noticiado que sim. E a Google é um exemplo categórico. E aí aquilo que nós falamos também em algum momento em sala. Lembra que eu falei para vocês que cada vez mais, hoje em dia, a ideia de uma pessoa, que seja nós, na condição de pessoas físicas, né, é você não mais se preocupar em comprar um carro próprio ou comprar uma casa própria, né? Alguém pode até discordar. Eu sou, não, eu trabalho para comprar meu carrinho, eu quero comprar minha casa, tudo bem. Né? A minha internet está muito ruim. Mas alguém falou que vai sonhar aí, cuidado aí, hein? Só não sei quem foi que falou. Então, comecem a pensar de maneira diferente nesse sentido. Eu não estou aqui sugerindo que vocês façam isso de maneira nenhuma. Cada um sabe a sua realidade, cada um sabe, né, quais são suas pretensões. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem inúmeras pretensões aí de materialização do seu trabalho, né, que seja viagem, que seja compra de bens materiais, mas comecem a pensar um pouquinho nisso, porque as empresas já pensam nisso, cara. Hoje, a Google, por exemplo, aqui em Brasília, os caras têm um andar inteiro ali no, se não me engano, no edifício Varig, que fica, entrou na Zanorte, né, tem um Brasília Shopping à sua esquerda, e à direita tem o edifício Varig, né, um prédio que tem petras, é um prédio bonito, inclusive. Cara, esses caras tinham dinheiro para comprar aquele quarteirão inteiro ali, mas eles preferem alugar as lojas, porque entendem que o dinheiro é para investir em algo que seria mais interessante, como, por exemplo, inovação, tecnologia, patentes, etc. Tudo bem? Vamos avançar? Vamos lá, vamos voltar para a tela. Deixa eu aumentar o slide aqui, porque fica melhor, né? Maravilha. Pessoal, indicadores que uma empresa... Mudou o slide para vocês, não mudou? Sim. Mudou. Maravilha. Indicadores que uma empresa detém vantagem competitiva. Galera, market share. Para aqueles que já se anteciparam, né, e descobriram o conceito de market share, vou só avançar um pouquinho aqui. Deixa eu ver isso aqui, ó. Opa, peraí, só um segundinho. Aqui, ó. Eu avancei um pouquinho aqui, só atentem-se à primeira frase que eu coloquei, ó. Conceito de market share. Indicador que mede a participação da empresa no total do mercado. Então, em outras palavras, o market share, alguém pode falar assim, pô, professor, mas que saco, hein? Esses termos em inglês, né, que são chamados de anglicismos, tá perseguindo a gente, tem outras matérias que tem também, galera, vão se acostumando com isso, tá? Se eu fosse vocês, eu não sei se vocês têm um caderninho do conhecimento, sugestão boa para alguns de vocês aí, tá? Eu tenho um caderninho de conhecimento que tudo aquilo, eu anoto mais coisas pessoais, né? Mas em algum momento ele foi utilizado para questões também profissionais, né? Principalmente quando eu estava estudando, fazendo faculdade, etc. Eu fiz um vocabulário corporativo, olha só que legal, vocabulário corporativo, no qual eu colocava todas as palavrinhas que eu aprendia em inglês, que eu odiava e continuo odiando todas elas, eu acho uma chatice, né, porque o nosso português é tão grandioso, né, e a gente tem que estar engolindo essas palavras em inglês. Nada contra o inglês, muito pelo contrário, é uma língua também legal, mas eu prefiro a nossa, né, apesar de ser uma língua mundialmente aceita, sem discutir, temos que aceitar isso. É mais um motivo para você não se chatear com isso e acabar anotando, e principalmente lembrando, que acredite, pessoal, em prova, isso vai ser cobrado de vocês, não necessariamente nessa matéria, mas ao longo do curso de vocês inteiro, a maioria de vocês é primeiro semestre, né? E isso em algumas matérias vai ser bem importante. Então, se eu fosse vocês, colocava aí, palavrinha número 1, market share. Seria o quê? Indicador que mede a participação da empresa no total de mercado. Então, quer ver um exemplo disso, pessoal? Se você pegar a Coca-Cola, que é um exemplo que eu tinha dado para vocês antes, a Coca-Cola, ela sozinha, não sei como é que está isso hoje, tá? Mas há um tempo atrás, ela possuía cerca de 69% do mercado de refrigerantes no Brasil. Né? Então, ou seja, volto a repetir, não sei se está atualizado esse dado, tá? Até um pouco antigo, talvez 2014. Quem puder fazer essa pesquisa para a gente, eu até agradeço. Coloque aí, Market Share Coca-Cola 2019. Aí dá um norte para... Com 25%. 25% hoje em dia, né? Eu vi de que ano aí, por gentileza? Não, eu trabalho na Ambev, né? A concorrente Senhor da Ambev aí, meu irmão. Não precisa nem consultar, já temos o nosso CEO aí. Tem o edidor de chefe todos os dias. Todos os supermercados têm um programa de mercado que a Ambev acompanha o chefe. Maravilha. Então, hoje você está... Mas o senhor está falando mercado de Brasil ou mercado Brasília? Só por curiosidade. Brasil?
Brasília. Brasília. O cenário brasileiro não deve ser diferente, deve ser mais ou menos isso, com alguma pequena variação, né? Tem a variação. Tá, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor aproveitar. Esses refrigerantes pequenos, tipo Mineiro, Goianinho, né? O que mais? Pocotó. Vocês sabiam que tem um refrigerante chamado Pocotó, galera? Nunca nem vi falar. Nunca vi, não. Sim, eu já vi. Tem mesmo. Existe, estou te falando que existe. No Rio eles chamam isso de mendigão, esse tipo de refrigerante aí. Existe o Jesus, né? Mas o Jesus hoje é um pouquinho mais caro, né? Ele já foi mais barato um tempo atrás. Mas, enfim, esses refrigerantes... Refrigerante é maranhense, professor. Como é que é? O Jesus é maranhense. É maranhense, verdade, terra da minha mãe, São Luís do Maranhão, verdade, você tem razão. Então, o que acontece aí, pessoal? Há um tempo atrás, a participação desses refrigerantes, aí o meu amigo da Ambev pode talvez nos trazer um número mais preciso, esses caras somados, eles têm uma participação de quase 20% do mercado. Né? Então, ou seja, eles incomodam, né? Eles incomodam bastante. Então, esse market share, pessoal, é um diferencial sensacional nesse processo que nós estamos dando de comunicação da empresa. Por quê? Essa vai ser uma das conclusões que nós chegaremos. Olha só que interessante. Já no último minuto da aula, a gente vai entender, pessoal, que essa porcentagem de participação no mercado que a empresa possui, seja lá qual for, Coca-Cola, Atlas Schindler, né, Google, Apple e etc., ela vai ser evidenciada por mercado. E acreditem, pessoal, tem pessoas que compram somente de empresas que são líderes de mercado, simplesmente para estar na moda. Vocês já viram, por exemplo, que acontece isso com a campanha política? Se você for pensar, tem gente aí, vocês devem conhecer alguém, geralmente quem faz isso não fala, né? Essa é a grande verdade. Mas tem gente que vota nesse ou naquele partido, ou nesse ou naquele presidente ou senador, seja quem for, porque está liderando as pesquisas. Porque a pessoa, olha só que interessante, ela vai se sentir vencedora. Então, ou seja, aquele percentual de liderança que aquela pessoa ocupa, aquele candidato ou aquela candidata, vai atrair um número de votos maior. É por isso que tem muita gente que fiscaliza muito os partidos políticos, eles fiscalizam essas campanhas, né, o Ibope, né, que é a empresa principal no Brasil de divulgação de intenções de voto, por exemplo, para que seja um número fidedigno, ou pelo menos próximo disso, que dá uma variação de 2 a 5 pontos percentuais. Porque ele sabe, ou seja, aquele partido político sabe que tem muito eleitor que só vota no candidato que está na liderança, seja para que for. Né? Então, acreditem, voltando para a nossa matéria, deixa a política de lado, que é o que interessa para a gente aqui, acreditem, tem muito cliente, tem muito consumidor, né, que tem uma tendência a comprar um produto que tem uma participação maior. E aí, pessoal, tem a ver também com, quer ver uma coisa legal? Tem a ver, sabe com o quê? Com status. Mais uma palavrinha em inglês que faz parte do nosso vocabulário. Muita gente nem sabe que ela é um anglicismo, mas ela é. Sabe, quer ver um exemplo legal de status, pessoal? O McDonald's. Quantos de nós conhecemos pessoas, ou já fomos no McDonald's, por um status? Aí você fala assim, professor, tá meio demodê isso daí. Hoje, caro é você ir para um... Como é que é o nome daqueles hambúrgueres artesanais? É assim que fala? Se não me engano, é assim que fala. Porque lá o hambúrguer, o cara paga R$50, R$40, McDonald's, o cara paga 20, 15, etc. Tudo bem, mas observe que é uma mudança de mercado que está acontecendo atualmente. Mas durante anos, eu tenho 42 anos, eu sei disso como ninguém, levaram a namorada para fazer um lanche do McDonald's, era assim, um homem para casar esse cara. Né? Você vai falar assim, pô, gente, você tá de brincadeira, mas tem muitas que seus pais, por exemplo, quantas vezes eles se encontraram num lugar como esse? Porque eram associados a um status social maior. Então, hoje nem tanto. Mas nos Estados Unidos, o McDonald's já perdeu isso há muitos anos. McDonald's, pessoal, acreditem, sabe o que o McDonald's é nos Estados Unidos hoje? Sinceramente, quem já ouviu falar no podrão? Você chama de quê? Aquele Coca-Cola, né? Um copinho de Coca-Cola, hambúrguer, né? Que vem com queijo, presunto, o que mais? Um hambúrguer em si, salada, tomate, alface, uma salsicha. Como é que vocês chamam onde vocês moram? O Guará é chamado de podrão. Professor, também foi um susto aqui em Águas Lindas, porque o povo chama assim, podrão. E eu, sou mais velha, nem conhecia. Deus é mais, como é que pode comer um negócio com esse nome? Mas pior que é bom, viu, senhorita? Não te aconselho a comer não, porque engorda, né? Mas assim, mas é gostoso. De vez em quando eu como ainda, muito raramente eu vou e como. Mas lá na rodoviária o pessoal chama de ratoburger. É pior ainda, né? Então...
Ai, credo, não. Mas é só para mostrar para vocês, exageros à parte, que esse McDonald's, que muita gente ainda aqui no Brasil acha que é sinônimo de status, em outros países é considerado algo muito barato para se comer, né, e associado às classes mais baixas, né? Eu acho que aqui no Brasil ainda tem um pouquinho isso, minha opinião, hein, pessoal? Embora tenha algumas classes de frente, eu ainda acho que muita gente vai pensando nessa questão de status. Bem, posso estar exagerando, mas é uma leitura que eu tenho. Então, tudo bem com relação ao conceito de market share, galera? Tranquilo? Professor. Sim, senhor. Tranquilo. Maravilha, obrigado. Sim, senhor. A questão da marca, por exemplo, se é atrelada à marca ou é a empresa? O senhor se refere ao conceito de market share? Uhum. Não, na verdade, seria a participação daquela empresa em termos de mercado. Perfeito? Agora, no seu caso é um pouco mais complicado se medir isso, porque a Ambev, ela atua com várias frentes, né? Tem vários produtos, não é isso? Porque ela, por exemplo, ela é líder de segmento de cervejaria, tipo assim, porém ela perde, por exemplo, ela perde para a Heineken por conta que a Heineken é o segmento premium, é puro malte, a onda do puro malte, que aqui não existia. Perfeito. Aí, tipo assim, aí o segmento ela perde, mas quando vai pro real, que a marca de share real, a gente tem 80, varia do estado, entendeu? Ou então do país, do país, de marca de share. Aqui em Brasília já chegou até 90% de marca de share, mas só que dentro dessa marca tem a fatia. De cada estratificação, de cada produto que você tem e de cada nível também, né? Porque a cerveja tem vários níveis, né? Por exemplo, a competição entre Coca-Cola e Pepsi e Guaraná Antártica, e aí o Guaraná Antártica já briga com Fanta Guaraná. Eles criaram o Fanta Guaraná para brigar com o Guaraná Antártica. Então, tipo assim, a Corona briga com a Heineken, mas a estratégia da Coca é só brigar com a Corona. E a Corona e a Heineken brigar com a Stella e Budweiser. Maravilha. Excelente dúvida sua, na verdade. Aí eu entendo o seguinte, que você pode ter um market share estratificado por segmento, por produto e também por empresa. Entendeu? Então, ou seja, nós estamos comparando quem com quem? É a empresa que está sendo comparada ou os produtos que ela tem naquele segmento que ela atua. Né? Porque você vai ter, não dá para comparar, para pegar o market share e misturar cervejaria com refrigerante, concorda? São dois mercados distintos com público diferente. Né? Então, nesse caso, vai se criar, como você muito, acho que você perguntou e respondeu. Né? Você vai ter aí, vou voltar para cá para ficar mais fácil. Como é ruim a gente ficar falando sem se ver, né? Melhor sempre se ver. Maravilha. Então, o que acontece? Nesse caso, como você muito bem sugeriu, você vai ter um market share direcionado para cada linha de produto que essa empresa tem. O que não quer dizer que você não possa trazer o valor global dessa empresa. Como você falou, aqueles 90%. Aqueles 90% que o senhor falou aí seria o market share da empresa, da Ambev. Essa é a diferença. Fechado, guerreiro? Beleza, fechado. Maravilha, excelente participação a sua. Me ajuda aí, muito bom. Vamos voltar para cá. Pessoal, com relação à questão dos indicadores, né? Então, olha só como é que é fácil entender isso daqui, uma vez que nós já temos o conceito de market share. Um market share alto e crescente indica que uma empresa possui vantagens competitivas óbvias. Então, ou seja, pessoal, se o market share, ele nada mais é do que a participação em porcentagem, né, dessa empresa em relação ao mercado que ela atua, né? Eu vou até dar um exemplo legal aqui. Vamos avançar aqui da Cielo, né? Vamos ver um conceito de o conceito já vimos, né? O exemplo da Cielo. Observem, pessoal, em 2012, a participação da Cielo, que é administradora de cartões, né, era de 53% do mercado. Em 2019, que foi o ano anterior, ela diminuiu para 42%. Uma pergunta que eu faço a vocês, pessoal, uma pergunta que eu vou responder, que ela é óbvia, né? Houve um aumento ou diminuição do market share da Cielo em relação ao mercado? Uma diminuição. De, na verdade, quantos pontos percentuais aí? 11 pontos percentuais, né? Ela caiu de 53% para 42%. Então, o que quer dizer isso, pessoal? Pergunta que eu faço a vocês, não leiam o restante do slide, não. Mas a pergunta que eu faço a vocês,
Quando você tem uma menor participação em termos de valor de mercado, em porcentagem, o lucro dessa empresa vai aumentar ou vai diminuir, pessoal? O lucro. Vamos lá, me ajuda. Acho que vai diminuir. Vai Diminuir. diminuir. Maravilha, vai diminuir, porque olha só, se eu tinha uma participação em 2012, né, ou seja, 8 anos atrás, eu participava com 53% do mercado de administradora de cartões, né? Sejam cartões de crédito, cartão de débito, etc., né, que é o Cielo. E hoje eu tenho uma participação menor, naturalmente isso vai impactar na minha receita, no meu faturamento, seja ele faturamento bruto ou líquido, de forma a diminuí-lo, que faz com que essa empresa também tenha uma margem de lucro e um menor valor por ação. Então, observe agora assim, olha o final do slide, por gentileza. Tá aí, ó, margem bruta. Quando eu friso assim, vocês conseguem ver eu grifando a letra? Dá para ver. Dá para ver, né? Sim. Então, a margem bruta de lucro, igualmente, ela vai diminuir. Então, olha só que interessante. As ações dessa empresa, em 2015, ela valia quase próximo de R$31. Em 2020, um dado atual, ela caiu para 7,31. Então, o que a gente pode concluir olhando para a Cielo, pessoal? Que o market share diminuiu ao longo desses últimos 8 anos, uma porcentagem mais ou menos de 11%, que fez com que o lucro dessa empresa diminuísse, uma vez que ela está vendendo menos cartões, né, ou administrando menos as questões dos cartões, que faz com que, naturalmente, a ação dela diminua. Perfeito? Então, ou seja, é um exemplo claro do quanto que o market share ele é, sim, um indicador de vantagem competitiva para a empresa. Só que aí a pergunta que eu faço a vocês, pessoal, para a gente mudar esse slide aqui. Nesse caso, esse market share tem sido um diferencial competitivo positivo ou negativo para a Cielo, galera? Vamos lá, Cielo, positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Todo mundo conseguiu Negativo. Ou seja, ela tá evidenciando, né, e mais uma vez vamos falar em contabilidade agora, aquilo que eu prometi a vocês, né, pessoal? Essa nossa aula aqui, jamais iremos falar somente de comunicação empresarial, jamais iremos falar sobre rede social, que vai ser nossos próximos temas um pouco mais na frente, né, que vai ser uma parte mais light do conteúdo, inclusive, até porque eu imagino que vocês são mestres em rede social, até alguns de vocês vão dar aula no meu lugar, eu tenho certeza. A gente não pode esquecer de falar de contabilidade, nem falar de administração. Então, ou seja, eu estou gerenciando, vamos falar em conta administrador, né? Me permito os administradores da sala, ou futuros administradores e administradoras. Eu estou gerenciando o meu negócio de forma a torná-lo, né, competitivo num mercado cada vez mais acirrado, no qual o grande objetivo é levar essas informações para o mercado. Né? Ou seja, essa Cielo é uma empresa SA. Para quem não sabe, caderninho aí, pessoal, né? Bloco caderno do conhecimento aí, né? O que é uma empresa S/A, Sociedade Anônima. Acho que já falamos sobre isso em sala. São empresas que negociam ações no mercado de ações. Então, naturalmente, o objetivo fim é tornar essa empresa mais valorosa. Olhando para o slide aqui no caso da Cielo, a gente conclui, né, claramente que houve uma queda do market share, consequentemente uma margem de lucro menor, e o que é pior, as ações dessa empresa diminuíram de maneira vertiginosa. Tudo bem? Agora vamos voltar. Opa! Vou voltar para cá. Maravilha. Então, voltando àquele conceito inicial, ó, um market share alto e crescente, que não é o caso. Vou mostrar um exemplo crescente agora para vocês. E vimos o exemplo decrescente, né? Indica que a empresa possui vantagens competitivas óbvias. E por que eu estou falando isso para vocês, galera? Imagina, por exemplo, vamos viajar aqui juntos, me permitam nessa noite de quinta-feira, né, todo mundo está aí em casa, né? Enfim, está com a família, etc., com o marido, com a esposa, ou com o namorado, pode estar com o amante também, sei lá com quem vocês estão aí. Se eu sou, imagine que eu, na condição de Alexandre, eu sou um investidor e eu tenho dinheiro no bolso. Não é o caso, não, tá? Se eu tenho dinheiro no bolso, pessoal, eu quero transformar esse dinheiro, em mais dinheiro. Né? Então, a ideia é eu buscar algum tipo de investimento no qual eu consiga capitalizar o meu dinheiro, ou seja, aumentá-lo. Concordam que se eu tenho uma informação como essa em mãos, quer dizer, não é o caso da Cielo, vou mostrar para vocês a época, eu até já comecei a falar sobre isso. Se eu vejo uma informação como essa, e vejo assim, o market share dessa empresa tem aumentado bastante nos últimos anos, concorda que isso é um diferencial competitivo para que eu, na condição de investidor, compre ações dessa empresa, pessoal? Sem dúvida nenhuma. Então, observe, é sempre muito importante, galera, sempre pensem dessa forma, se vocês são pessoas, são profissionais, eu tenho certeza,
né, que estão em busca de melhorar, né, o patamar social de vocês, o patamar intelectual de vocês. É muito importante que vocês não só, isso que eu vou falar agora, eu sei que vocês sabem, talvez alguns esqueçam em alguns momentos, né, no qual você vê um conteúdo, seja qual for, nesse momento nós estamos falando agora de market share, mas já projete ele numa situação prática futura. E o que seria essa situação prática futura? Ou seja, eu na condição de administrador, eu na condição de contador, estou trabalhando com excelência, buscando, sim, aumentar a participação do mercado da empresa, porque eu sei que lá na ponta vai ter um usuário da informação contábil, né, que seja um investidor ou uma investidora que está com dinheiro no bolso, quer capitalizar esse dinheiro e essa informação que é útil. Então, ou seja, nós estamos restringindo esse comentário a esse assunto atual, mas eu poderia estendê-lo a qualquer outro assunto que nós iremos debater em sala, né, no qual esse é o nosso grande objetivo. Então, nunca se limitem a pensar somente nesse conteúdo atual. Tudo bem? Essa concentração é importante para nós, mas projetem isso lá na frente já. Professor, se você não conseguir visualizar, sempre pergunta, professor, mas como é que é usado isso aqui numa situação prática? Né? Eu dou um exemplo claro, né? Uma empresa que ela publica um balanço patrimonial em um jornal de grande circulação, né? Lá vai ter informações como essa, né? Informações complementares, nós chamamos de declarações espontâneas, ou seja, enfim, declarações não obrigatórias, que são rodapés do balanço patrimonial, você consegue, né, contar um pouquinho dessa história de participação da empresa. Perfeito? Vamos voltar para lá, para aquele slide, galera. Vamos lá. Perfeito. Fórmula do market share, né? Isso é mais curiosidade, tá, pessoal? Isso não vai ser cobrado de vocês em situações de prova, não, tá? É a porcentagem de participação de mercado da empresa em relação ao tamanho do mercado. Né? Então, aí o nosso amigo trouxe aí que a Ambev tem 90% em relação ao mercado brasileiro. Né? Então, essa seria a porcentagem que ela tem em relação, né, ao mercado como um todo. Fechado? Pessoal, tudo bem com relação a esse slide? Podemos avançar? Tudo bem, Pode avançar. professor. Sim. Maravilha, vamos avançar. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue terminar essa aula antes de meia-noite, hein, galera? Tudo bem? Ai, misericórdia. Vou dormir. Vocês vão fazer o quê em casa, pessoal? A Solange está sonhando com você já, pô. Tá comigo já? Não, que isso, André, para quando você for dormir. Cuidado se o marido vai brigar com você, hein? Professor, mal tenho tempo para aula. Tem um bebezinho de 2 anos aqui que perturba demais. Tá do seu lado aí, não? Ele? Não, agora minha mãe levou ali, senão não tem aula. Mas se ele escutar a minha voz, aí pronto. Eu não Imagina, tenho tempo imagina. para sonhar com mais nada. Eu imagino, já é sonho demais, né? Então vamos lá, pessoal, para a gente fechar essa parte, então, olha só, estamos quase acabando essa parte inicial. Nós temos aí a Apple, né, com 2011, tinha uma participação de 20% em relação ao mercado. Nessa época aí, pessoal, em 2011, se não me engano, quem era líder já era a Samsung, tá? A Samsung permaneceu o líder de mercado na fabricação, né, de telefones durante muito tempo. Em 2014, a Apple conseguiu passar, né, a Samsung sendo a maior participação no mercado em termos de fabricação de celulares no mundo, tá? Isso não é dado brasileiro, não, é dados mundiais. Então, ou seja, o que a gente pode concluir? Que a Apple é o exemplo contrário à Cielo, né? Então, enquanto a Cielo teve uma diminuição, a Apple teve uma participação, um aumento de quantos por cento aí, pessoal? 49% de aumento de 2011 para 2014. Né? Então, ou seja, a taxa de lucro cresceu proporcionalmente ao crescimento do seu market share. Então, o que nós podemos concluir? Aqueles que estão no caderninho, podemos anotar isso aí, pessoal, para quem estiver anotando, vale a pena. Né? Vamos colocar uma conclusão aí para ficar legal? Para quem estiver anotando, vale a pena. Conclusão. Para a gente fechar essa parte, digamos, teórica, e irmos para o nosso filme. Coloquem assim, todo mundo anotando aí? Quem estiver anotando naturalmente, né? Sim, peraí. Tranquilo. E a imagem, pessoal? Não perguntei para vocês com relação à imagem. A imagem está tranquila? Está legal? Ou mais ou menos? Mais ou menos. Aí depende muito da internet de cada um também, né? A imagem tá tranquila, mas acho que a internet é que tá ruim. Perfeito, perfeito. Então coloquem assim, pessoal. Quanto maior o market share, quanto maior o market share, conclusão além daquela que eu coloquei aqui, tá? Quanto maior o market share, maior o lucro da empresa. Ponto final.
Quanto maior o market share, maior o lucro da empresa. Ponto final. Pessoal, tudo bem com relação a essa conclusão? E, naturalmente, Sim, tudo bem. poderíamos colocar o contrário também, não há necessidade, né? Quanto menor... Coloca aí, abre um parênteses, coloquem Apple. Apple. Seria maçã em inglês, né? Todo mundo sabe disso. Fecha parênteses, tudo bem? Então, o exemplo de maior, Apple, e o exemplo contrário, né? Quanto menor o market share, menor a margem de lucro. Então, seria a Cielo, seria um exemplo categórico disso. Perfeito? Pessoal, então agora é hora de dar uma relaxada, né? Aliás, a ideia era desde o começo, né? Eu estou bem relaxado, assim vocês aí. Mas e aí, turma? Eu vou começar trazendo alguns pontos desse filme para vocês. Mas essa é a hora de vocês ligarem o microfone de vocês também, tá? Para que a gente consiga ter uma interação com relação a isso, tá? Eu confesso, pessoal, que eu não consegui ainda terminar de ver todos os papers que vocês mandaram para mim, tá? Mas eu vou ver com calma todos eles e depois dou um feedback para vocês. Mas o que a gente pode pensar com relação ao filme? Agora está aparecendo a minha imagem ou a imagem do filme para vocês? Tá aparecendo. A do filme? Tá. Maravilha. Então, o que a gente pode concluir com relação aos pontos que eu queria que vocês tivessem tocado lá com relação ao filme, pessoal? Primeiro, tenho certeza que vocês gostaram do filme, né? Eu entendo que alguns talvez não gostem, né, turma? Mas, assim, a ideia não é trazer prazer nem entretenimento para vocês quando eu trouxer um filme. Lógico, se a gente conseguir colocar entretenimento e prazer, a coisa fica mais gostosa, literalmente falando, e a gente consegue ter uma interação e uma vontade maior. Até alguém mandou, professor, eu não vi o filme ainda, tem que te mandar um negócio, mas depois assisti, gostei demais, né? Obrigado pela indicação. Mas, enfim, a ideia era mostrar para vocês um cenário, eu vou fazer uma sinopse do filme, aí naquilo que eu não comentei, que vocês acharam que é importante, eu queria que vocês me ajudassem, tá bom? Então, assim, na verdade, primeiro esse filme ele traz uma questão de necessidade de atualização por parte do Robert De Niro, né? Como é que é o nome dele? Eu esqueci, galera. Ben, né? É o Ben o nome dele. É bem. É o Ben. Então, quem lembra? O filme começa, né? Ele enterrando a esposa, né? Um viúvo, 70 anos, aposentado, viajou o mundo inteiro, segundo ele, cansou de viajar. Confesso que eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Não sei como é que a pessoa... apaixonada por ele. A esposa, né? Uma coroa lá. É verdade, né? Que ela queria... Convidou ele para assistir algumas coisas lá, enfim. Massagista. Depois teve a massagista. E aí depois teve a massagista. Acho que a massagista era melhor, hein? Mas tudo bem, é a minha opinião pessoal. Né? Aí ela fazia massagem. Foi, e ainda era mais nova, né? Então ficou melhor ainda para ele, né? Além de tudo. Então, o que acontece? Então, quando ele sai de uma cafeteria, ele vê no quadro de avisos da cafeteria, ou de um lugar próximo à cafeteria, que ele tinha que mandar um e-mail, né, para estagiários sêniores, né? E aí já veio a primeira dificuldade, pessoal, que é aquilo que eu falei para vocês, é um choque cultural, né? Por quê? Ele teve que mandar não só o e-mail, mas você lembra da cena que ele coloca uma câmera literalmente na frente dele, né? E ele tem que gravar um vídeo falando sobre 5 minutos sobre ele mesmo. Isso? Sim. Pessoal, Eu acho que ninguém se fala tão bem igual ele, porque ele fala bem demais dele mesmo, porque eu não consigo fazer um negócio daquele. Olha só, quem foi que falou isso? A Ana. Aninha, é verdade, né? Quer dizer, bela observação. Mas aí, pessoal, né, aí fica a dica para vocês, vai além da nossa aula aqui, né? Quem tiver dificuldade de falar sobre si mesmo, que é uma dificuldade absolutamente natural, né? Mas se você perguntar para 10 pessoas que você conhece, 9 vão falar que sim, talvez uma esteja mentindo, essa é a grande verdade. É um processo que é lento, né? Porque, observe, se você pegar a sua vida, de cada um de vocês, né? A maior parte do tempo você tende a observar mais a vida das pessoas do que a sua própria vida. Concorda? Então, ou seja, aqui, não estou dizendo que está errado ou que está certo, a questão é muito pessoal. Mas chega um momento, né, e é uma coisa pessoal também, que você tem que sair dessa casinha aí, pessoal. Né, e começar, né, tem uma frase que eu aprendi há muito tempo atrás na minha vida, para ser mais preciso, foi no salão de cabeleireiros, estava esperando uma namorada sair de um procedimento, nem lembro, no cabelo, enfim, e tinha uma frase lá
dizendo o seguinte, olha só, frase para vocês refletirem, hein? Tem tudo a ver com esse momento do filme. Pessoas pequenas falam de pessoas, pessoas médias falam de coisas e pessoas grandiosas falam de teorias e pensamentos. Ou seja, pessoas pequenas falam de pessoas médias falam de coisas e pessoas grandes falam de ideias e pensamentos. Não precisa responder, não é? Quantos de nós perdemos parte da nossa vida muito preocupado? Quer ver um exemplo claro disso? É quem assiste o Big Brother. É um exemplo claro. Né? Ali você está parando a sua vida, você não está errado também não, volta a repetir, não é análise de juízo, sempre pessoal faz o que quiser. Um aluno falou assim, professor, mas tem bunda de fora lá. Eu falei, não, beleza, se você assiste por esse motivo, é um motivo. Né? O importante é que você faça aquilo que você quer fazer. E também é importante que você assuma a sua responsabilidade quanto ao que você se transformar um pouco mais na frente. Né? Então, quem geralmente assiste o Big Brother está se dedicando ali mais ao prazer de ver a vida de outra pessoa. E a sua vida, como é que está? Né? Então, eu entendo que nesse vídeo de 5 minutinhos aí que ele fez, a Aninha falou muito bem, concordo, ele falou muito bem dele mesmo. Então, isso fez com que ele alcançasse aquele objetivo, que era ser contratado como estagiário. Eu acho que um... Sim, por favor. Oi? Pode falar, por favor, estou te ouvindo. Eu acho que, assim, é um dos pontos X do filme, é a questão dele saber se vender, porque, assim, é um senhor estagiário, né? A gente viu que tinha uma sequência de senhores lá, Tinha até com respirador. mas que ele fala até, o menino lá que contrata, isso, o menino que contrata lá, ele até fala na hora da contratação que ele fez muita gente chorar, porque ele realmente convencia, né? Ele nem tinha muita habilidade para a questão da tecnologia, mas ele foi atrás, procurou, falou com a neta, para poder se vender, porque era uma coisa que ele queria. Ele falou, é a Mari que está falando ou não? Não, é a Ana. Ana, desculpa, tem 2 Anas, né, na sala. Viu, Ana? Exatamente, ele falou que ele pegou informações para como pegar um cabo USB com um neto de 9 anos de idade. Né? Ou seja, é a realidade das pessoas mais velhas. Bela observação. Obrigado pela participação, Ana. Exatamente isso, galera. Então, ou seja, é um recado direto para vocês. Vocês são uma geração no qual, de cara, se nós estamos falando em processo de comunicação dentro de uma empresa, né, não há mais espaço para que eu não consiga utilizar essa ou aquela tecnologia. Aí é lógico, turma, é como aconteceu comigo. Pessoas próximas minhas me ajudaram muito para eu conseguir baixar o programa para entrar. E aí a questão da curiosidade, você perguntar. Né? Então, ou seja, e agora eu estou começando a mexer cada vez melhor, acrescentando algumas coisinhas a mais, papai, etc. Então, esse é um processo que é um caminho sem volta. Então, de cara, a gente já chega à conclusão que essa parte era importante do filme, como a Ana muito bem colocou, o quanto que a linguagem, o autoconhecimento, né? Principalmente a sinceridade numa fala, a linguagem corporal, pessoal. Né? Quantos de nós, não sei se é o caso de vocês, tem muita dificuldade, muitas vezes, em olhar nos olhos, se expressar de maneira mais segura, se expressar de maneira um pouco mais... E aí entra a questão que nem um professor em sala de aula, vocês já observaram isso. Quando eu quero enfatizar um conteúdo, que ele é mais importante do que o outro, eu aumento o tom da minha voz, e quando ele é menos importante, eu diminuo o tom da minha voz. Né? E o que eu observo em muitos alunos, que eles falam sempre do mesmo jeito. Professor, eu queria... Não, sempre falando baixinho, ou sempre falando alto. Né? Então, isso é uma falha, pessoal. Não em sala de aula, por favor. Em sala de aula, você fique à vontade de falar só isso. Mas, se nós combinamos na primeira aula, nós fazemos nossa aula como sendo o nosso laboratório, por que não praticar? Pô, o professor falou aquilo de tom de voz. Né? Estou pensando enquanto aluno agora. Pô, gravem vocês, ouçam o áudio de vocês no WhatsApp, pessoal. Alguém já fez isso? Façam isso. Pega um áudio que você mandou para sua namorada, para seu esposo, para sua esposa. Eu sempre faço isso. Olha só. É um controle de qualidade. Né? Para você ver, você está sendo convincente quando você fala, o seu tom de voz está sendo o mesmo, né? Porque se estiver sendo o mesmo, é na hora de você mudar. É na hora de você trazer uma entonação maior. Né? Observe, um cantor não faz isso. Né? Um cantor, quando ele quer se expressar, ele se expressa num palco de um show, assim como um professor numa sala de aula, ele vai ser fervoroso em alguns momentos, ele vai trabalhar com a questão do corpo. Talvez, é aquilo que eu falei no início, por que dar aula em vídeo está sendo um desafio para muito professor? Porque ele nunca fez isso antes, que faz com que seja um desafio para ele. Então, sejam inovadores ao ponto de terem curiosidade, tal qual o Ben teve no filme, de perguntar para as pessoas, se você não sabe fazer, pergunte para quem faz, sabe? Galera, não aprendeu? Pergunta de novo. Não existe problema nenhum com relação a isso, tá bom? Então, voltando lá. Professor. Senhorita. O que eu achei importante no filme em questão da comunicação foi que fez ele se destacar, né?
porque ele entrou junto com aquele estagiário jovem, só que Certo? teve uma hora que ele falou que... esqueci. Ele falou que estava ao mesmo tempo do que o senhor e a chefe não tinha observado ele, né? Observado ele ainda. Bela observação. E Bela observação. outra coisa também é que ele ficou, tipo, meio que forçando a barra com a chefe, né? Pra poder Perfeito. ser Para ser proativo. observado, né? Uhum. Para ele ser observado. Excelente observação. Exatamente isso, galera. Então, ou seja, e não acontece muito, né, quando a gente está falando de comunicação, pessoal. Quantos de vocês, se é que já não aconteceu isso, hein? Já aconteceu comigo, trabalhar numa empresa, de estar há muito pouco tempo nessa empresa, que seja na condição de estagiário, que seja não como professor, tá? Professor diferente, né? A gente fica sozinho em sala de aula, um pouco diferente. Mas poderia ser também, para ser um coordenador, coisa que eu não tenho interesse. Mas para quem quer ser coordenador, e ser notado há pouco tempo, digamos que é mais difícil, porque tem gente que já está lá mais tempo. Mas aí, se essa pessoa, no caso do filme, né, ele conseguiu mostrar qual era o diferencial. Vocês lembram, por exemplo, daquela cena, que para mim foi categórica. Lembra daquele. Qual era um sinal de comunicação sonoro que a empresa tinha quando ela alcançava algum objetivo, pessoal? Quem lembra? Aquele sino que eles batiam lá, né? Sino. Exatamente. Se não me engano, era 25 mil curtidas que tiveram. Alguém fala nesse momento, alguém vai lá e balando o sino. E qual foi o momento que ele fez uma atitude que eles fizeram isso aí também para ele? Quando ele limpou a mesa, né? Arrumou a mesa. Perfeito. Galera, era obrigação dele. Eu acho que a questão dele é muita proatividade. Ele ia atrás de fazer as coisas que ninguém fazia, né? Até a questão mesmo, assim, de dirigir para ela, que ninguém ia atrás de falar com o motorista que estava bebendo e tal. Ele se prontificava de buscar ela, de cuidar até da filha dela. Então, o negócio dele era muita proatividade, né? Era além do serviço dele, mas ele se prontificava para fazer. Muito, muito, muito bom. Exatamente isso. Então, quantos de nós, pessoal, não fazemos isso, o que é pior? Aí alguém é contratado para subir hierarquicamente e você ainda reclama. Pô, mas eu estou aqui há tanto tempo. Né? Mas será que você já fez uma reflexão do quanto que, de fato, você merece ser lembrado? Uma palavrinha boa, pessoal, para que você não esqueça do que a gente está falando agora. É uma palavra chamada meritocracia. Né? Para quem já ouviu falar, mas não sabe o que é, a meritocracia nada mais é do que você dar mérito de acordo com a capacidade que a pessoa tem de alcançar resultados. Né? Então, um exemplo que a Ana comentou para a gente aí, acho que foi a Ana que falou, em relação ao garotão, novinho, né, entrando no mercado de trabalho agora, e o senhor lá, setentão, era o bem, o cara conseguiu mostrar uma meritocracia muito maior, porque ele apareceu aos olhos da Anne Hathaway, né, da Julie, né, o nome dela? Da Julie, que seja Julie, mais rápido porque ele tinha proatividade, como você acabou de colocar. Então, ele não tinha obrigação nenhuma. Qual que é a obrigação que ele tinha com ela, pessoal? Ele ficar esperando, sentado na mesa dele, os e-mails que ela mandava. Né? E, como ela não estava fazendo isso, ele ficava dando o F5 o tempo todo, atualizando a página, não tinha nada, ele falou, pô, eu vou fazer alguma coisa. Né? E quantos não fariam e ainda queriam ser promovidos no segundo momento? Pergunta que eu faço a vocês, pessoal, essa pergunta é boa, tá? O processo de comunicação nessa empresa, no início do filme até o meio, ele é bom ou ruim, né? Na opinião de vocês. É ruim. Por que vocês acharam ruim? Todo mundo achou ruim ou não? Alguém pensou porque, apesar de Não. ela ser muito simpática, chegar sempre, dar um bom dia, dar sempre um tchau, mas ela não observa, ela não sabe nem o nome de ninguém, não sabe nem há quanto tempo está ali. Exatamente. Outra coisa que também, ela tem um horário, uma parte que eu achei interessante. Você lembra quando um dos funcionários dela, um colaborador, chegou para ela falando que elas tinham que contratar outro CEO, né? Pessoal, para quem não pesquisou o que é CEO, né, seria C de chefe, E de executivo, e O de CEO, ou de chefe executivo, eu esqueci a última palavrinha. Officer. Officer, obrigado, senhorita. Ou seja, em outras palavras, seria o diretor de uma empresa, diretor operacional. Ou seja, é aquela pessoa que ela uma alta patente hierárquica, né? Então, ou seja, por que começaram a questionar isso nela, pessoal? Porque ela não dava o exemplo. Né? Por mais que ela seja uma pessoa que ela, de alguma forma, como você muito bem colocou, dava bom dia, boa tarde, papapá, ela se atrasava muitas reuniões. O cara até brincou com ela e falou assim, um dos colaboradores, a gente fala que está atrasado uma hora, é o fuso horário da Julie. Né? Então, começou-se a colocar em xeque a necessidade de se trazer uma pessoa de fora para que ocupasse o lugar dela. E aí eu pergunto a vocês, ela se tornou resistente ou não a essa contratação?
Sim, ela não queria. Ela não queria. Pessoal, concorda que é outro sinal bem claro do quanto que as pessoas, elas muitas vezes não reconhecem as próprias falhas, né? Ou seja, ela concordou com tudo aquilo que foi apontado para aquele supervisor dela, para aquele, sei lá, assistente dela, né? Mas de alguma forma ela não se via daquela forma. Ela falou assim: não, eu posso fazer um curso de CEO, ou seja, eu posso melhorar. Mas por que ela não fez isso antes, né? Tudo bem? Então a gente entende claramente um processo contrário à inovação dessa empresa. E detalhe, uma empresa extremamente inovadora. Pergunta que eu faço a vocês: quem observou no momento do início do filme, também essa parte é importante, quantos por cento dos clientes que entravam na página não passavam da página inicial e por quê, galera? Vocês acham que acontece isso no mundo corporativo? Desculpa, não entendi, professor. Vamos lá. No início do filme, ela tem um bate-papo com um camarada que eu acho que ele é até o cara que, eu não sei, me ajudem aí. É o profissional que faz a página da empresa na internet. Tem um nome programador, que seja um programador, né? E aí ela fica próxima e fala assim: pô, mas eu soube que 40% dos nossos clientes só frequentam até a página inicial, ou seja, não compram nada, né? E aí ela traz um suposto problema a essa situação. Quem lembra o que aconteceu e qual era a porcentagem de clientes que deixam de passar dessa página inicial dessa página? No caso era moda, né? Venda de roupas femininas, se não me engano. Lembraram ou não? Não, eu não lembro. Mas na verdade, 40%. 40%, imagine, pessoal, imagine uma empresa que ela vende online roupas, né? Trabalha na área de moda, que 40% dos clientes, ou seja, de cada 100, 40 não compra nada. Então, ou seja, o que pode estar acontecendo com essa empresa? Ela está falhando no processo de comunicação visual. Tanto que ela fala, no começo ela fala assim: eu só consigo ver 2 mulheres e um slogan que eu não consigo ler, né, na página inicial da empresa na internet. Então, ou seja, não sou dessa área, na área de programação, enfim, mas ela critica o layout da página. O que seria o layout? A configuração física dessa página. Ou seja, porque concordam que para uma pessoa, principalmente acima de 30 anos, ela vai ter um problema de vista. Como eu, por exemplo, tenho, apesar de não usar óculos. Mas eu tenho por exemplo, pega um garoto de 20 anos, ele vai ver melhor do que eu, pelo menos em tese, né? Então, ou seja, se o público-alvo dela eram mulheres acima de 28, acho que em algum momento ela fala sobre isso no filme, são pessoas que vão ter uma dificuldade maior até de enxergar. Então, se a página não te dá condições para que você... A gente vai falar sobre isso lá na frente, tá, pessoal? Quando falarmos em redes sociais. Se você entra numa página que é confusa, é que nem, por exemplo, um slide de um professor. Qual a preocupação que eu tive, por exemplo, ao fazer essa aula para vocês hoje, pessoal? Fazer um slide o quê? Limpo. Um slide que não tivesse muito conceito. Vocês sabem disso, tenho certeza. Imagina uma apresentação de um aluno que ele coloca um conceito numa página inteira do slide, do início ao fim, palavras preenchendo todo o slide. Quem vai estar assistindo vai estar dormindo ou não vai, pessoal? Vai dormir. Né? Vai dormir, o que não quer dizer que alguns de vocês não dormiram aí, viu, galera? Eu estou vendo aqui, fico anotando os nomes aqui, viu? Então, você pode concluir que o layout de uma página, ele é uma estratégia de marketing fundamental nesse processo de comunicação junto ao seu cliente. Então, a empresa estava falhando nesse sentido. Perfeito? Agora, quem faz um elogio a ela em algum momento do filme, a postura da Anne Hathaway, da nossa Julie? Quem pode trazer um exemplo de coisas que ela fez que foi positivo, pessoal? Eu lembro de 2 coisas, me ajudem aí. Buscar o velhinho lá que estava sendo estagiário dela, lá na outra empresa, que ela tinha se admitiu que ele era bom, e admitiu que no começo ela não queria muito a companhia dele, que ela estava achando ele muito metido. Estava indo tomar café da manhã até na casa dela, aí ela foi e pediu transferência para ele. Aí quando ela viu que ele tinha saído, tinha se transferido, ele já estava fazendo o mesmo trabalho que ele estava fazendo, que ele fazia quando ele entrou na empresa. Aí ela sentiu falta dele e mandou buscar ele urgente. Foi atrás dele e pediu desculpa. Maravilha, belíssimo exemplo de atitude positiva. Muito bom. Mais alguém, pessoal? Pensou em alguma coisa? Eu lembro também quando ela ajudou ele a criar o Facebook. Maravilha, ela sentou com ele certinho, ensinou, mostrou para ele como fazia, adicionou ele no Facebook também. Belo exemplo, tirou uma fotinha dele, colocou na hora no perfil, né? Sim. Maravilha, eu lembro de outro exemplo legal disso no filme. Sim, senhor, pode falar. Outra foi quando ela foi no depósito lá para ensinar como é que se embalava e mandava para o cliente.
produto. Exatamente, perfeito. Talvez um dos melhores exemplos foi esse passado pelo senhor. Ou seja, pessoal, é o fazer na prática. Quantos gestores, donos de empresas não fazem isso? Então, ou seja, você melhora o processo de comunicação também, sentindo as dificuldades das pessoas que estão lá. Né? E é isso que ela fazia na condição de gestora, de CEO da empresa, sem dúvida. Mais alguém lembrou de alguma coisa legal que ela fez? Ela se senta também para fazer vendas mesmo e resolver uma questão bem complicada, que foi a de uma mulher que tinha comprado um monte de vestido e foi entregue errado, né? E Ela era um deu até o contato casamento, né? Se não pessoal me para engano. resolver. Isso. Maravilha, belo exemplo. Um exemplo que eu trago também, para complementar o que vocês colocaram muito bem, é quando no início do filme ela fica no como é que é o nome, pessoal? No atendimento do cliente, como é que é o nome disso? Saque. No saque do cliente, exatamente, obrigado. E ela ouvindo as reclamações, pô, mas no site era uma cor tal, eu recebi tal outra cor. Né? Então, ou seja, fica evidente, a gente pode concluir dessa forma, que ela é uma gestora muito preocupada também em entender como funcionam os processos. Então, galera, é uma dica para cada um de nós aqui. Né? Quantos de nós, por exemplo, ao executarmos o trabalho que nós executamos hoje, seja ele qual for, nós temos uma preocupação somente, vamos dizer assim, limitada, só olhamos para aquilo que nós não fazemos, aquilo que nós fazemos, e esquecemos de ter uma visão sistêmica, palavrinha boa para vocês notarem no vocabulário de vocês. Vou estar sempre falando dessa palavra para vocês, tá, pessoal? O que é uma visão sistêmica, galera? É uma visão de cima para baixo, perfeito? Ou seja, uma visão completa, uma visão ampla, né? Você entender não só o que eu faço na condição de professor, mas também a importância de uma chamada para um coordenador, porque o coordenador só vai saber que o aluno está faltando e, de repente, vai ligar para esse aluno para saber o que está acontecendo, um exemplo qualquer aqui, tá? Que eu preenchi a chamada. Se eu não o fizer, naturalmente, ou seja, eu não estaria tendo uma visão sistêmica. Então, tudo bem com relação a esse entendimento? E, por fim, pessoal, Tudo bem. o que mais com relação ao filme que chamou a atenção de vocês? Então, podemos concluir que houve um processo de comunicação que começou muito ruim nessa empresa, né? Ou seja, ela não compreendia os funcionários, né, não sabia muitas vezes as reuniões. Observe que uma pessoa também, que no processo de comunicação pessoal dela, ela possui alguns vícios. Vocês lembram quando ele vai falar com ela a primeira vez, e a secretária dela fala assim para ele, ó... Ele tem que piscar. Exatamente o que eu lembrei agora. Fique no máximo 2 minutos com ela e sempre pisque, né? Ou seja, piscando, aí não entende nada e vai para casa e fica treinando. E para ele falar rápido também. Para ele falar rápido. Galera, e aí entra uma coisa que eu já falei para vocês em sala, que o filme traz bastante para a gente. Galera, o interlocutor, quando eu estou conversando com alguém, que seja um aluno, né? Lógico que em sala de aula, quando eu estou falando para todos vocês, não dá para ter essa certeza, né? Por exemplo, a forma que eu estou falando aqui pode estar agradando uns, e alguns podem estar falando, professor, você está falando muito devagar. Outros podem estar pensando, professor, você está falando muito rápido. Ou seja, não tem como você ter uma homogeneidade ampla. Quando você tem uma coisa coletiva. Mas até que dá. Lembra que eu falei para vocês que eu estou em cursinho? Minha voz é mais ou menos assim, ela é acelerada, não paro de falar, eu continuo falando. Eu trago exemplos, trago conceitos, trago resolução de provas, ou seja, eu acelero. Quando eu estou com vocês, que é uma graduação, eu desacelero. Então, ou seja, é um exemplo claro do que o filme trouxe para a gente também. Então, ou seja, é muito importante que nós sejamos observadores, e aí fica uma dica para os homens, hein, galera? As mulheres são muito boas nisso já, hein? E, as mulheres são extremamente observadoras, vocês sabem disso. Né? Eu sou porque eu tive que me forçar a ser. Eu aprendi a ser, mas eu não nasci dessa forma. É uma questão ancestral, depois a gente pode conversar sobre isso, em sala. Mas, para os homens, que é muito importante que vocês trabalhem isso em vocês, para que vocês observem o linguajar de cada pessoa, para que, se nós estamos falando em processo de comunicação empresarial, é fundamental que, para eu ser compreendido e me fazer compreender, eu tenha uma pessoa do outro lado, que eu adapte a minha linguagem de acordo com aquela pessoa. Ou seja, se eu estou falando com a Ana, um exemplo, e a Ana, a Ana número 1, é uma pessoa extremamente rápida na sua argumentação, né? É uma pessoa que demonstra muita frieza na sua fala, muito racional, eu vou, naturalmente, ter um linguajar voltado a agradá-la. Eu vou ser racional, rápido e objetivo na minha argumentação. Porém, se a Stephanie, que eu estou vendo que ela está aí na sala também, se ela tem um linguajar, só um exemplo, poderia ser o contrário, tá? É uma pessoa mais tranquila, é uma pessoa mais retórica, que ela, quando ela fala, ela se prolonga um pouco mais na fala,
quando eu for conversar com a Stephanie, diferentemente da Ana, eu vou estar alocando a minha fala de maneira mais tranquila, para que eu seja mais compreendido tanto pela Ana quanto pela Stephanie, que são pessoas que têm características de comunicação totalmente diferentes. Então, eu acho que esse foi um dos grandes objetivos desse filme, né? Alguém quer falar alguma coisa mais sobre o filme, pessoal, que chamou a atenção de vocês, para a gente finalizar? Professor, eu também acho, assim, a questão Claro. do preconceito dela, assim, em questão da contratação, ela tem muito essa questão, assim, só de olhar e, não gostei, né? Igual quando Exato. ela tá com ele no carro e ela fala, assim, para trocar ele porque ela acha ele muito observador, antes de conhecê-lo. Interessante, né? Como se não fosse uma característica que poderia ser positiva, né? Sim, ela fala, não sei, quero trocar ele porque ele é observador. Tipo, não tem nenhum motivo, mas o preconceito dela não deixa nem ela conhecer ele. Nem ela conhecer. Aí é a Ana que tá falando ou não? Isso. Aninha, agora eu vou dar uma cutucada em vocês mulheres. Me permita isso? Sim. Eu ataquei os homens, agora eu vou atacar as mulheres para ser justo. Meu né? áudio não tá Aí funcionando. já é um problema Eu feminino. Tá Concorda sim, comigo, Steph. pessoal? Tá. Oi. As mulheres, facilmente, quando olham uma para a outra, elas são verdade. muito mais competitivas que os homens. Né? É verdade. Eu vejo sincera de, mas eu não gosto da forma. Por que você não gosta? Ela usa um batom que eu não gosto da cor do batom dela. E daí? O que tem a ver um batom que você gostar ou deixar de gostar de alguém? Então, já fica uma dica para vocês, mulheres, quanto a isso, galera. Cuidado. Né? Eu já vi, por exemplo, mulheres que são amigas hoje em dia, que têm uma relação de gostar, de cumplicidade, de honra, de lealdade, mas que as duas falavam assim, quando eu conheci, eu não gostava dela. Olha essa coisa louca. Só Minha melhor amiga hoje. Normal. Eu não gosto, né? Então, ou seja, mas o que não é normal é você colocar... Professor, seu áudio está baixo. Eu porque me afastei, agora voltou ao normal? Sim. Voltou. Então, assim, quantas de vocês, mulheres, têm a melhor amiga hoje que antes vocês detestavam por motivos fúteis? Então, fica a dica também, cuidado, galera. Quando ele fala, professor, mas é vida pessoal. Beleza, quem sou eu para querer influenciar? Eu só estou falando que eu não acredito que uma pessoa que erra na vida pessoal, ela vai levar esse erro para a vida profissional. 100% das vezes, não. Talvez essa pessoa consiga ter um termômetro, né, uma diferenciação, mas a ideia... Eu, por exemplo, falo isso por mim, tá, pessoal? Se eu sou educado com um aluno, eu sou educado com uma pessoa que eu nunca vi na vida, eu sou educado com um amigo, eu vou estar reproduzindo essa minha característica, a mesma coisa em relação ao que a Ana comentou, que seria esse suposto preconceito que a pessoa tem antes de conhecer. Fechado? Pessoal, mais alguma coisa que alguém quer acrescentar com relação ao filme? Professor, sim, senhor. Eu achei interessante sobre o que a Ana falou, sobre o preconceito que ela tem com o Ben, porque quando ele chegou, ela ficou com a sensação de tipo, o que esse cara tem a me oferecer? Porque a minha geração é a nova e a dele é a mais antiga, então ele não entende nada sobre a geração atual, sobre a nova Maravilha. tecnologia. E aí, ele é engraçado. Não, pode terminar. Pode falar. Depois eu Não, comento. pode falar. Não, pode falar, depois eu comento. Maravilha, bela observação, guerreiro. Durante o filme ele ensina várias coisas a ela e ela, por si só, ensina Quem tá falando? várias coisas a ele. Sou eu, Eric. Eric. E aí, com o decorrer do filme, ele ensina várias coisas a ela e ela ensina várias coisas a ele. Então ela meio que... Maravilha, né? E, galera, é um recado para você. E um recado para dentro da nossa fala, Eric, né, que tá falando, né? Eric. Dentro da fala do Eric aí, galera, tem um detalhe importante, tá? Hoje, por que vocês acham que as empresas... Por que vocês acham que as empresas estão recontratando o pessoal aposentado? É por incompetência. Um dos motivos é a incompetência dos mais jovens, galera. Então, ou seja, são pessoas... Observem, ele chegava no horário, que, na minha opinião, é obrigação... Só saía depois que ela saía também, porque ele trabalhava para ela diretamente. Exatamente, comprometido, sempre à disposição, como a Não Ana entregava falou aí. atestado. Professor, uma coisa que é em relação ao que o Eric tá falando, que eu acho assim... Rapidinho, alguém falou do atestado. Não entregava atestado, né? Sim. Enfim. Sim, perfeito. Senhorita. Que eu acho massa, assim, também, na hora que ela
que ela vai conversar com ele para conhecer mais um pouco dele, e ele acaba falando que ele já tinha trabalhado naquela empresa e que ele era um Boa. administrador, e que ele, depois de tudo, é que começa a ajudar ela a administrar a empresa, né? Assim, até ajudou a outra Isso. secretária dela lá a organizar mais as coisas. Agora eu não te ouvi, Sarita. O que ele tinha para oferecer, quando na verdade ele entendia tudo o que acontecia ali. Professor, tá sem áudio. Então, peraí. Agora, tá ligado? Voltou. Maravilha, obrigado, senhorita. Então, ou seja, não é que ele trabalhou na mesma empresa que ela. Ele trabalhou numa empresa que a sede era aquele mesmo prédio, beleza? Mas que sim, como o que você falou que importa é que ele era um administrador, que ele poderia ajudá-la. Aí foi sensacional a sua fala. Só não era a mesma empresa, só esse detalhe, tá? Sim, sim. Maravilha. Pessoal, mais alguma coisa, alguém acrescentar em relação a alguma coisa que vocês viram? Professor, Senhorita? quando eu acredito que algumas das pessoas da sala também ficou vendo o comportamento do Ben e o jeito cavaleiro e o jeito como ele se veste e trata, não tem como não comparar com o senhor, né? Aí, Sério, cara? sim, é muito cavaleiro, educado e sempre fala do jeito que se veste, né? É claro, o senhor se veste muito melhor do que ele também, Entendi o né? que você quer Estamos em outros dizer. tempos, mas aí não tem como não comparar. E aí me ficou até uma curiosidade. Show Posso de bola. perguntar? Por favor, fique à vontade. Junto a essa vestimenta toda, essa elegância toda, o senhor carrega um lenço no bolso? Excelente pergunta. Quem que está falando? Quem falou? Desculpa. É Solange. Solange, antes de mais nada, te agradecer pelo grandioso elogio aí. Galera, a resposta é não, tá, Solange? Sabe por quê que não? Porque eu não costumo fazer as mulheres chorarem. Essa é a grande questão. Muito pelo contrário, meu objetivo é o sorriso. Tem que ser um motivo positivo. Aê, professor! Aê, professor! Eu acho que a resposta foi boa pela ausência do lenço, né? Não foi? Aqui, por exemplo, não sei se dá para vocês verem, tem um bolso aqui, mas não tem um lenço, só para provar que é um blazer, mas realmente está sem lenço, tá? Mas, galera, brincadeiras à parte, Solange, eu agradeço, fico honrado pelo elogio, e uma das coisas que talvez eu consiga deixar de legado para vocês também com relação a isso. Então, já que olha só que legal a Solange ter falado isso, principalmente não só pelo elogio, mas agradeço mais uma vez, fico honrado, mas por que a gente pode levar isso para a nossa matéria, pessoal? Galera, para a gente fechar, a gente tem que entender o seguinte, turma, eu, Alexandre, quando vocês me veem na faculdade, eu não sou apenas o Alexandre. Né? Se a gente está falando em processo de comunicação, eu me comunico com vocês de várias maneiras. Né? E uma delas é uma comunicação audiovisual como essa, é a presencial, como estaremos em breve dentro de sala de aula. O que mais? É através de um áudio no nosso grupo lá do WhatsApp. E existe também uma linguagem corporal. Então, alguns alunos me perguntam muito isso, aliás, principalmente os professores. Acho que eu já contei essa história para vocês. Acho que não contei, mas está na hora de contar em função do elogio da Solange. Há um tempo atrás, eu encontrei com um professor numa sala dos professores, só que foi em cursinho, não foi na faculdade não, tá? E aí ele chegou para mim e falou assim, professor, ele estava com camisa normal, camiseta simples, né, e calça jeans normal e um tênis, né? E ele perguntou para mim, professor, mas por que você se veste tão bem? Eu respondi para ele, sabe o quê? Essa fala eu aprendi com um amigo. E por que você se veste tão mal? Essa foi a resposta que eu dei para ele, né? Então, ou seja, pessoal, se eu entendo, aí eu vou... uma coisa que eu penso mesmo, tá? Se eu entendo que a minha aula, ela é um show, né? É lógico que esse é o objetivo que eu tenho com vocês, fazer com que ela seja ministrada sempre da melhor forma possível. Não, eu me refiro à didática, que é o mais importante, ao conteúdo, que também é importante, a sair da sala com todos tendo um entendimento pleno, ou pelo menos próximo disso, me colocando à disposição de vocês, seja em sala de aula ou fora dela. Seria incompatível tudo isso se não tivesse uma vestimenta adequada. Então, eu entendo que isso melhora o meu processo de comunicação com vocês.
Viu, pessoal? Então, talvez por isso, Solange, eu tenha essa preocupação. E talvez por isso você tenha lembrado, porque você já associou o meu nome a esse estilo. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, isso faz com que você seja lembrado. E aí você escolhe como é que você quer ser lembrado na sua vida, pessoal. A gente está falando aqui de uma relação professor-aluno, mas pode ser com relação ao seu atual marido, sua atual namorada ou namorada. Como é que você quer ser lembrado assim nessa pessoa? Aquela Professor, no caso que nem o símbolo da Nike, até um mudo vai saber que é Nike. Exatamente. Já é uma marca mundialmente conhecida, né? Então, ou seja, aí eu brinco, levo para a vida pessoal nossa matéria em alguns momentos, mas quando você vai no shopping e vê um casalzinho, que a mulher tá linda lá, maquiada, salto alto, né, toda bonita, cabelo escovado, né, para quem gosta, cabelo mais encaracolado para quem gosta também, isso é muito relativo. Aí olha para o lado, tem um camarada com camisa de time de futebol e de bermuda, pessoal. Né? Então, ou seja, esse cara vai ser lembrado por ser esse cara que sempre andava dessa forma com ela. E amanhã ela vai conhecer um cara que vai ter um processo de comunicação muito melhor do que esse cara tinha. Entendeu? Aí o cara não vai entender porque ele foi trocado. Um exemplo, estou falando de vida pessoal aqui, mas vamos estender para o mundo corporativo. Né? Será qual que é a imagem que eu projeto para a empresa que eu trabalho? A questão da apresentação pessoal, ao meu ver, pessoal, ela é sim importante, viu, Solange? Então, por isso que eu agradeço mais uma vez as suas palavras, assim como você também, os outros, alguns perceberam, fizeram essa associação. Acaba sendo, não era o meu objetivo, naturalmente, mas que bom que vocês conseguiram ter essa percepção de uma coisa tão pequena, tão sutil, mas que no final das contas ela acrescenta demais, não só para nós, na condição de profissionais, mas para a empresa como um todo. Ou seja, o objetivo desse filme era trabalhar esse lado de vocês, do processo de comunicação, um lado crítico de vocês, trazerem pontos positivos e negativos, não só do comportamento de cada um deles, mas também da empresa como um todo, e principalmente a gente fazer um link na nossa matéria. Eu tenho certeza, nesse momento, que a gente alcançou o nosso objetivo. Fechado, pessoal? Tá certo, professor. Obrigada. Tchau. Eu que agradeço. Então, pessoal, belíssima noite. Espero... eu estou gravando essa aula, tá, pessoal? E aí eu vou deixar... Não vai estar no Moodle hoje, não, tá? Eu continuo com o processo de dificuldade para entrar no Moodle, mas já mandei o e-mail, vão receber, mas está gravadinho aqui depois, para aqueles que não assistiram por algum motivo, avisem que vai estar a posteriori disponível. Fechado? Beleza. Fechado, pessoal. Foi uma honra revê-los. Professor, vê se o senhor consegue mandar a gravação no WhatsApp, lá no grupo. Por que? Às vezes dá para colocar o link e a gente acessa. Pode Isso. ser. Ótimo. Belíssima sugestão, senhorita. Bom. Então, guerreiros, belíssima noite para vocês. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, professor. Obrigada. Tchau. Boa noite, professor. Belíssima noite para vocês. Obrigado pela atenção. Boa noite. Boa noite.